Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Esse é o primeiro honrado e fantástico episódio do AviCast. Estamos aqui, eu, professor Michel, e meus consagrados, queridos e amados companheiros, para fazer um trabalho diferente, fazer uma discussão legal, um papo que eu acho que vocês vão gostar muito, onde nós vamos sempre tentar trazer professores aqui para falar de sua vida, de seu trabalho, como suas inspirações ao longo da vida aconteceram, para os nossos queridos alunos, nossos queridos jovens ter, com todo respeito, inspiração em ídolos de verdade. O que a gente quer aqui é trazer um papo legal sobre atualidade, sobre ciência, sobre aquilo que vocês curtem, aquilo que pode ajudar vocês no vestibular acima de tudo. Eu sou o professor Michel, professor de biologia, o maior professor de biologia em termos de cabeça aqui presente e o menor em estatura. Muito obrigado. Michel, eu ia começar dizendo que hoje não pode baixaria, mas como você está presente, então vai poder sim. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer participar desse projeto do AviCast que o Colégio Avicena está proporcionando para todos os nossos alunos. Acho que vai ser um projeto incrível, um projeto 10, que os nossos alunos terão a possibilidade de conhecer um pouquinho mais dos seus professores, terão a oportunidade de participar também, de enviar perguntas e estar aqui presente também, né? Nós estamos construindo aqui um espaço fundamental em tempos tão difíceis, né? Onde muita gente está negando a intelectualidade, buscando sempre o conhecimento ou desinformação, acho que não dá pra gente falar de conhecimento, mas ficam buscando informações rápidas demais e acabam se envolvendo em senso comum, e acho que esse é o nosso espaço de trazer um pouquinho mais de profundidade para todos e todas. Deixa eu apresentar aqui meus companheiros. Primeiramente, nosso querido aluno Matheus José Costa, que é um amigo tão querido nosso nesses todos esses anos de Colégio Avicena. E aí, pessoal? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para poder estar aqui acompanhando a entrevista com a Ale, que é uma professora incrível. É um prazer estar aqui com vocês. E vou tentar apresentar nossa estimada, querida, fantástica, inenarrável entrevistada, honrada inauguradora do AviCast, nossa querida Alessandra Perna Malinverni. Querida, amada professora de redação, muito obrigado por estar aqui hoje conosco. Michel, nossa, gente, muito obrigada, né? Agradeço o convite, fiquei espantada até, assim, olha, para fazer história aqui com esse programa e ter sido convidada para esse primeiro episódio me deixou assim emocionada e pensando assim, nossa, por que será que eles tantos professores maravilhosos para convidar, e para esse primeiro eu sei que muitos estarão aqui, né? E ser convidada para esse primeiro eu fiquei assim bem feliz, né? Muito obrigada mesmo pela confiança. A gente te convidou porque se a gente errar, a gente fica mais confortável errar na sua frente, entendeu? Com outros professores acho que não. Então já quebrando o clima. Isso! Mas na verdade é obviamente por conta você pra mim é uma inspiração como professora, e acho que o convite é pra você falar um pouco pra gente de como é ser professora no século XXI, nesse momento, e como você escolheu ser professora, pra gente criar esse diálogo aqui pros nossos alunos entender também que não é fácil a gente estar nessa posição. Então a primeira pergunta que eu queria fazer pra você, Ale, quem é a Alessandra na fila do pão? Bora lá, vamos, quem que é a Ale nessa fila do pão, né? E é isso aí, mas eu também fico lisonjeada com essa questão. A gente pode errar juntos, né? Porque a gente é parceiro. Que legal tá aqui porque eu posso ficar à vontade da gente fazer um primeiro, da gente acertar, tentar acertar. E quando você me fez essa pergunta, que não é nada fácil, né, de falar da gente, eu penso muito na minha formação, assim, desde criança mesmo, não é nem só como profissional, né? Mas eu, assim, eu gosto muito de gente, sabe? Gosto muito de estar ao lado das pessoas. E acho que isso vem até de um convívio muito intenso com meus pais, né? Meu pai era uma pessoa muito gentil, muito acolhedora, gostava sempre de estar no meio de gente, de ajudar pessoas, né? Então, a Lê é uma pessoa que gosta de gente, que gosta de estar ao lado das pessoas, que admira os profissionais que estão ao lado dela. Eu gosto muito de falar, vocês sabem disso, né? A Lê... Gosto muito de conversar, mas gosto muito de ouvir também, né? Quando você fala assim, a Lê às vezes é uma inspiração como profissional, mas vocês todos, né? Você é uma inspiração também. Eu gosto muito de acompanhar. É uma inspiração mesmo. O Michel também é uma inspiração. Acho que tem a ver com essa questão da Lê também, de gostar de ver, de ouvir, de admirar as pessoas e tentar aprender sempre. Eu acho que é uma característica importante para a vida, assim, é ouvir, aprender,
né? E aprender constantemente. A Lê é mãe de 2 adolescentes e sou apaixonada pela maternidade e sou apaixonada pelo chão da sala de aula. Eu acho que essas são questões importantes. Eu gosto de gente, eu gosto de cantar, eu gosto de falar. Eu amo a minha família, eu sou, assim, uma mãe apaixonada, amo meu marido também, né? Tenho uma família adorável. Bom, Lê, então eu vou fazer a pergunta mais, assim, pedagógica. Pô, a galera faz letras, tem gente que ama gramática, tem gente que vai para literatura, e a gente sabe que você ama a redação. Sim. Me fala, por que você se apaixonou pela redação? Eu vou te falar, bicho. Quando eu entrei no curso de letras, eu não pensava em dar aula de redação. Eu não fui para as letras por conta da redação. Eu fui pela paixão que eu tenho pela literatura. A minha ideia era, eu vou fazer letras porque eu amo a literatura, eu quero estudar literatura e não pensava nem muito em sala de aula, para falar a verdade. Eu queria estudar a literatura. Eu fui movida pela emoção nesse sentido. E quando eu comecei a fazer letras, eu queria dar aula de literatura. A minha ideia era que pro resto da vida eu ia dar aula de literatura. Eis que fui pro mercado de trabalho e foi por acaso que eu comecei a dar aula de redação. Porque é uma aula muito difícil e havia menos professores, havia mais vagas para esse projeto. Comecei a dar aula de gramática e redação e percebi que dando aula de redação, eu dava aula de literatura também, eu dava aula de gramática e a minha paixão maior pela redação foi pelo fato de que a gente constrói junto com o aluno esse conhecimento. É possível ver esse aluno se desenvolvendo na escrita sem que ele dê uma resposta pronta ou igual. Né? A gente sabe disso, a gente sabe que toda aula a gente consegue fazer o aluno se desenvolver e ser sujeito da sua história. Mas é que a redação ela é muito pessoal, né? Ela é muito subjetiva. Então, o fato de eu poder criar, eu acho que a redação me deu mais possibilidades de criar aulas, né? Porque não é sempre a mesma coisa, sempre a mesma matéria, sempre a questão de construir com o aluno, né? De respeitar o pensamento do aluno dentro da diversidade dele, né? De ter um conhecimento maior a respeito do ser humano. Eu acho que a redação me deu essa paixão. Aí eu não quis mais, nunca mais ir para nem para literatura, nem para gramática, embora eu ache maravilhosas essas matérias também, mas a redação eu me encontrei mais nesse sentido. A Lê, como professora de redação, para mim sempre foi uma grande motivadora da escrita, que quando eu entrei no Colégio Avicena, eu já gostava de escrever, mas não era, assim, minha coisa favorita de fazer. E eu percebi que depois das aulas dela, assim, foi se tornando uma verdadeira paixão, realmente. Cada vez eu queria ser melhor, queria melhorar a forma com que eu transmitia aquilo que eu pensava no papel. E a Lê sempre deu uma base incrível para isso para mim e também acho que para todos os outros alunos. Não só para os vestibulares, eu acho que a aula dela abrange, assim, também uma coisa que ela falou que ela gosta, que é a verdadeira empatia, assim, sabe? Se colocar no lugar do aluno. E acho que é por isso que muita gente ama a aula dela e curte tanto isso, sabe? Olha lá, momento declaração, hein, Ale? Não vale chorar, Ale. É uma delícia ouvir isso, porque o Matheus sabe, eu adoro o Matheus, ele sempre valorizou muito a aula, ele se apaixonou, e ouvir isso eu acho que é uma das questões mais impactantes, que mais me deixa feliz do ser professor, é isso. É ver que cada aula, essa aula de redação, vai para além da sala de aula, né? Aquilo que o aluno aprende, ele vai levar realmente para a vida, né? Parece um clichê isso, mas essa fala é o que mais me motiva a ser professora. Quando o Matheus me falou isso e quando os alunos me falam isso, eu fico muito feliz, que é quando falam, olha, eu descobri a escrita, né? Eu me apaixonei pela escrita por conta das suas aulas e isso me ajuda a continuar. E para além disso, alunos que estão na universidade, que falam, Ale, olha, esses dias teve uma menina ali fazendo direito, conseguiu uma bolsa por conta de tudo que eu aprendi ali na escrita. Então, é apaixonante você ouvir isso. Olha, aprender a redação é muito além de só estar na sala de aula. É uma paixão que você carrega para a vida, que você vai... Isso é o que move o professor, né? Entender que aquilo que você está trabalhando tem verdade ali. Quem quer ler, né? Quando você falou, quem quer ler na fila do pão, né? É tentar trazer essa verdade para a sala de aula. Tentar a gente ser verdadeiro ali. Eu acho que isso é fundamental para essa empatia, né? Nos últimos anos, eu acho que nós que trabalhamos com ciências humanas de forma direta ou indireta, a gente vem assistindo, assim, muitos questionamentos com a nossa atuação, muitos questionamentos em temas que eram tidos como verdades já, né? Então, é muito difícil a gente trabalhar, principalmente porque o senso comum acredita que
as ciências humanas não é uma ciência, trabalha como se fosse uma questão de senso comum, de opinião. E pensando nisso, eu tenho uma pergunta para fazer para você, que eu acho que vem da minha área também. Você tá achando mais fácil ou mais difícil dar aula de redação nesse momento da sua carreira? O que a gente tem assistido, parece que sempre é professores relatando, tá difícil porque tem temas que são delicados, que a gente não pode trabalhar, ou se a gente se aprofundar demais. Queria ver se você dá um relato de como tem sido essa sua atuação nesse momento da história. É tão significativo isso, Claudinho, porque a redação ela implica muito essa verdade, como eu te falei, né? De você ir para a sala de aula e ouvir o aluno na verdade dele e apresentar a sua verdade também, desenvolver um debate sadio, né? Que esse é um caminho difícil de fazer e às vezes acalorado, né? Então, às vezes você pega um debate, assim, os alunos até... Porque a sala de aula é um espaço de afetos, né? Do afetar o outro e afetar... de maneira respeitosa, mas não só o afeto de carinho, que a gente tem bastante, como o Matheus estava falando aqui, né? Mas o afetar de fazer pensar, de às vezes até ficar bravo, mas assim, nos últimos anos tem sido mais difícil, você tem que ter um policiamento maior do que você vai falar, porque parece que você não pode falar nada que vá contra, às vezes, algo pré-estabelecido pela sociedade, ou que você fala alguma coisa que talvez você possa ser questionada. Então, as aulas, elas têm sido, sim, isso é verdade, principalmente que você trabalha com adolescentes, né? Você precisa tomar bastante cuidado com o que você vai falar para não acharem que você está apresentando algum tipo de viés ideológico. Sempre eu trabalho pensando nisso. Como a gente estava falando agora há pouco, estava comentando com vocês, estava trabalhando com os alunos do Redigir essa semana, essa questão do feminismo no século XXI, não é? Se é uma questão superada ou indispensável, né? Então, como é que eu vou responder isso se eu não me pautar pelas evidências? Mas tem sido, sim, mais complicado nesse sentido. Não tanto pelos jovens, porque eles são bastante abertos, assim, mas pelo questionamento que às vezes possa vir da própria sociedade mesmo. Então, às vezes tem que haver um policiamento, um cuidado. Eu não digo nem policiamento, mas um cuidado maior com o que vai ser falado para que você não seja interpretado de maneira inadequada. Porque eu sou a favor realmente dessa liberdade na hora de falar, na hora de se expressar, na hora de apresentar o seu ponto de vista, desde que o outro seja respeitado e sempre respeitado. Essa questão do respeito, eu falo agora também pelo lado de ciência biológica, é complicado, porque você chega colocando uma ideia com respeito e às vezes no ímpeto do jovem ele bate de frente com você, tudo bem dele discordar, mas ele confunde opinião com ciência. Ah, mas eu discordo porque eu tenho essa ideia, porque eu ouvi isso. Beleza, mas muitas vezes ele já chega de maneira até afrontosa e aí a gente fica desequilibrado e fala, bom, e agora? Eu não posso, com o desequilíbrio do aluno, gerar outro desequilíbrio. Eu tenho que segurar a onda e ponderar. E eu imagino que nas discussões da aula de redação você tenha muito desse conflito, muito, porque aí começa a vir todo tipo de opinião pela heterogeneidade da sala, porque Sim. Cada um teve uma criação, tem experiência de vida... Às vezes uma experiência mais restrita, mais limitada, eu imagino o tipo de opinião que eles colocam e você fala, opa, deixa eu segurar a onda. Eu sempre falo assim, olha, ele fala, professora, mas essa é a minha opinião, eu não posso falar, olha, pode, desde que você consiga desenvolver um argumento coerente, condizente com a lei, porque se você fala também só condizente com os direitos humanos, tem que ser condizente com os direitos humanos, mas ser condizente com os direitos humanos significa ser condizente inclusive com a nossa lei, com a Constituição. Então você não pode tratar aqui nenhuma questão que seja uma inverdade, que não seja realmente baseado em conhecimento científico, e você não pode também só jogar uma opinião ali no texto. O argumento é diferente de opinião. Então ele precisa sim, se pautar do que está na lei, né? Não é simplesmente falar o que você quer, porque aí não é argumento. É aquele paradoxo da tolerância do Popper, né? Sim. A gente não pode tolerar o intolerante, porque senão eu estou dando gasolina, combustível para a coisa inflamar mais ainda. Aí a gente tem que contra-argumentar. Imagina cada saia justa que você deve ter entrado ali. Sim. É constante, mas eu gosto de lidar com isso, pra falar a verdade, assim. Porque quando você faz e pensar e coloca assim, a lei à frente dele, ou coloca essa questão de não tolerar o intolerante, como você está falando do Karl Popper, né? E mostrar o que é uma intolerância, né? Até que ponto isso pode se transformar numa violência. A saia justa, ela vai acontecer, mas o caminho que você vai levar para o aluno fazer os próprios questionamentos, entender como é que ele vai argumentar e expor o ponto de vista enquanto cidadão, quando ele entende isso, o que é ser um cidadão, quando a gente entra com essas teorias, com os repertórios socioculturais, a gente fala de cidadania, o que significa essa cidadania,
ele passa a entender melhor essas questões sociais, sabe? O repertório sociocultural. A galera hoje não tem, né? Porque eles não leem, falta hábito de leitura, falta debate. E aí é o que eu falo, até o nosso motivo do podcast, falta boa referência, porque senão os caras vão seguir pessoas que dão dietas e que não são formadas em nutrição e falam em epigenética, estupro alimentar, não vou citar nomes aqui, né, para manter o equilíbrio. E aí o pessoal vem com essas referências e fala, não, isso é pseudociência, pelo amor de Deus, não tem lógica. Sim, a questão do repertório é uma coisa que pega muitos alunos e é algo que faz parte, inclusive, do meu ritual de trabalho em sala de aula, que é trazer o repertório. Eles adoram, né, Matheus? Sim. As listinhas de repertório faz parte da própria metodologia, essa questão de trazer repertório sociocultural para o aluno de uma maneira organizada, de uma maneira simples não pobre, não é empobrecer o debate, mas você trazer de maneira simples, no entanto, de maneira ordenada. E um erro que às vezes a gente comete é falar assim, olha, para você escrever bem, você precisa ler muito. Claro, gente, não estou falando que não é pra gente ler, a gente tem que ler muito. Mas às vezes o aluno fica perdido, porque ele não sabe, mas ler o quê? Ler como? Eu vou ter que ler todos esses autores, todos os livros desses autores, e muitas vezes esse repertório ele é apresentado para o aluno como um conceito, né? O Claudinho estava conosco lá, né, no Redigir esses dias, lá na turma da Avicena de sexta-feira, por exemplo. Ele foi lá e apresentou um conceito para os alunos, importante, o que é uma interseccionalidade, por exemplo. E aí você aprende qual é o autor, aprende o conceito e começa a refletir sobre esse conceito, entende? Então, muitas vezes, ele não precisa ler 10 livros sobre interseccionalidade para entender o que é isso. Então, acho que o respeito em relação a esse jovem também que está chegando ali cru, com dificuldade de saber para onde ele vai, com muita desinformação na internet, não é? Sim. Então, se você organiza uma linha de raciocínio e traz um repertório para ele a partir de conceitos e coloca esse jovem para refletir a partir desses conceitos, ele já consegue, abre um universo na frente deles. Assim. Ô Ale, deixa eu só repercutir uma pergunta da Maria Eduarda Machado. Como nesses tempos, adquirir mais repertório? O que ela pode buscar? Como que ela pode buscar para fazer uma boa redação? Maria Eduarda, vou te responder pensando nessa questão. Assim, a gente pode ler muito, a gente pode buscar essas informações em fontes confiáveis de universidades, de autores renomados. No entanto, isso eu sei que demanda muito tempo para o jovem que está prestando vestibular. Então, assim, que me entendam bem, não é que eu falo que o jovem não precisa ler, ele tem que ler bastante, mas como esses adolescentes têm pouco tempo para construir um repertório para fazer a redação, e ele precisa otimizar esse tempo devido a essa vida toda corrida que eles têm, a melhor maneira de desenvolver esse repertório é justamente trabalhando conceitos e fazendo reflexões dos conceitos desses autores. A cada semana ou a cada aula, por exemplo, na própria aula de redação, isso já é uma constante. A gente faz muito lá no Redigir, né? Mas a gente fez muito isso na Avicena, também com as turmas. Então, a ideia de você trabalhando aos poucos conceitos dos autores e, muito importante, você usar isso na escrita. Não adianta só a gente ficar estudando, lendo um monte de repertório se isso não é aplicado no texto. Começa apresentando um conceito de um autor, vem de um livro, mas você traz um conceito, faz esse aluno refletir sobre esse conceito, um conceito amplo, tá? Busque sempre conceitos amplos que se apliquem a vários temas. Não fique preocupado em ficar vendo vários temas da atualidade só, mas do conceito amplo. Feita a análise desse conceito, use já numa redação. Você precisa aplicar isso no seu exercício, mas isso tem que ser organizado, né? Um professor vai fazer isso com tranquilidade. Porque se a gente tem tempo para adquirir repertório, você vai lendo muitos livros, você vai adquirindo repertório com tempo. Quando você precisa organizar isso de maneira mais rápida, é um texto pequeno, gente, 30 linhas. Então, eu preciso adquirir o repertório a partir dos conceitos. Tem que fazer isso de forma ordenada, eu diria. Eu sinto até uma dificuldade, vejo pelo menos, né? Não sei. Mas os alunos têm até dificuldade de absorver os conceitos nas aulas, né? De outros professores. Sim.
tô dando aula de sociologia, por exemplo. Esse conceito aqui você pode usar em redação. A gente não tem o tempo para explicar como utilizar e tal, mas explicando o conceito, né? Sim. Porque eu acho que também a grande dificuldade dos alunos é entender que, apesar de haver uma divisão entre ciências humanas, ciências exatas e ciências naturais, tudo está dentro do universo científico, né? Então eles podem utilizar esses conceitos que pegam às vezes com o Michel, por exemplo, ou numa aula de filosofia e trazer para dentro da redação, né? Perfeito, mas você tocou numa questão que é muito importante, que a gente tem observado nos últimos anos, é uma capacidade menor do jovem de fazer a relação sozinho, de fazer as relações. Mas não é uma culpa do jovem, não estou fazendo uma crítica, a gente só critica adolescente, né? Assim, mas é uma característica da nossa sociedade, né? Da gente fazer essa educação que não é complexa. Então, por exemplo, ele vai lá, tem um dia inteiro de aula, né? Uma manhã inteira. Ele vai entrar na aula do Claudinho, ele vai assistir uma aula fantástica, maravilhosa. Aí ele sai da aula do Claudinho e vai para a aula do Michel. Vai assistir uma aula fantástica, maravilhosa. Só que a sua aula, a aula do Claudinho, não tem nada a ver com a aula do Michel. Você entende? Não é um pensamento todo fragmentado que ele vai fazendo todos os dias. Estou falando isso pensando na redação. Por que às vezes ele não consegue trazer o conceito? Se eu não trabalhar isso na aula de redação especificamente, a dificuldade que esse jovem tem de trazer esse repertório. Porque ele vai fragmentando o pensamento dele. Então, ele vai usar a sua aula para as questões de história, ele vai usar a aula do Michel para as questões de biologia e às vezes tem dificuldade de trazer para a redação. Então, o que a gente faz? A gente tem que puxar, olha, aquele conceito. Aí, quando você traz na aula de redação e mostra que aquilo que ele estudou pode ser usado na redação, mas fazendo isso com ele na sala de aula, ele desperta, ele fala, puxa vida, é verdade. Assim, será que sozinho é fácil? Você assiste a aula, por exemplo, de biologia pensando em aplicar isso na redação? A Lê falou de não dar um viés ideológico, às vezes, pro que fala, mas vamos dizer assim que hoje em dia, que a gente estuda pro vestibular, a gente sabe o que a universidade quer da gente e o que eles sabem que é errado, de certa forma. Não adianta você só considerar o seu ponto de vista como certo e não querer entender o que é aquilo que a universidade quer, que senão você não vai entrar, não vai conseguir se desenvolver lá dentro mesmo também. E sobre a questão dessa relacionar as matérias com a escrita e repertórios, isso é bem difícil de fazer sozinho. Se você não tem essa prática, vamos dizer assim, de fazer isso em todos os seus textos ou sozinho, assim, é bem difícil. Nas aulas que a Lê dá pra gente, ela sempre traz um conceito de outra área, que não seja da redação, por exemplo, e ensina como aplicar isso num texto. Só que ela ensina, e quem realmente faz isso é a gente. Só que depois de você ter toda essa base, assim, fica mais fácil de fazer. Depois que você começa a fazer uma vez e treinar bastante, aí já fica bem mais fácil. Porque daí você consegue aplicar esse mesmo método para fazer com outras matérias, com outros assuntos. Tipo, um repertório não precisa ser só também uma aula ou um conceito, assim, super elaborado de um filósofo ou de um estudioso. Acho que até você conseguir fazer isso com um filme, com uma música ou alguma coisa que você já gosta, fica bem mais fácil também. Tipo, ter esse criticismo de conseguir relacionar coisas que você já tem de base ou, tipo, já gosta de estudar, de ouvir, de procurar sobre e trazer para sua escrita. Também já é um processo que ajuda você a ter essa facilidade de fazer isso com outras matérias. Perfeito isso, porque depois que você sistematiza, você vê que ele fala, a gente não consegue às vezes fazer sozinho, mas depois que você sistematiza isso com o aluno, a gente faz bastante isso, aí ele consegue trazer o universo dele de repertório, aí ele vai pegar aquela aula maravilhosa que eu tinha falado agora há pouco do Claudinho, a aula maravilhosa do Michel, e ele vai conseguir fazer essa relação, mas depois que ele aprendeu a sistematizar isso em sala de aula durante o momento do estudo da redação. Aí ele vai aprender, porque sozinho é difícil ele estar assistindo, curtindo o filme dele, eu vou lembrar disso na hora da redação. Não, mas ele tem que fazer isso, é um treinamento. Então o repertório está em todas as aulas que você assiste, falando para esse aluno agora, né? Está em todas as aulas às quais você assiste, está nos filmes, nas séries, os repertórios estão nas músicas que vocês ouvem. A questão é como trazer isso para a redação, é sistematizar, aprender um método mesmo de como fazer essa utilização, porque não é uma coisa fácil de fazer, mas depois que a gente sistematiza, o aluno internaliza. Nós não trabalhamos registro civil especificamente, invisibilidade do Enem. Mas os alunos arrasaram, né? O Matheus mesmo foi maravilhoso, tirou 960 na redação do Enem, foi incrível, porque os repertórios utilizados, eles são amplos. Então,
Então a gente traz Cidadania no Brasil, José Murilo de Carvalho, que você conhece bem, o Paulo Freire, que você trouxe como pedagogia da autonomia para o texto ali. Então, esse trabalho, ele é feito assim, é um trabalho de formiguinha mesmo. Então você tem que ter seu caderninho de repertório, mas antes de se encher de repertório, você precisa sistematizar como é que você vai trazer isso para o texto. Deixa eu dar uma puxada agora na questão histórica, visto que a gente não tem um pessoal que gosta de história aqui na mesa, tá difícil, sabe? Tá difícil. Você falou aquilo que te levou para redação. Tá, aí você começou com a redação, 2 aulas por semana em média, imagino eu, nas escolas, para cada série, né? Sim. Mas aí, o que fez você sair da aula de redação clássica para ir para o seu curso de redação para o Redigir? Quando é que você teve esse insight? Eu acho que eu posso fazer os alunos produzirem mais, os alunos não estão produzindo o suficiente, quanto mais melhor. Me fala historicamente disso, porque você começou lá no final dos anos 90 da aula, né? Sim, sim. Deixa eu fazer só uma observação antes de você responder ali, ó. Pode fazer. Nós temos 2 alunos que vão junto com o Michel nessa mesma pergunta, que é o Vitor Bettini, nosso ex-aluno, né? Que está perguntando como você escolheu cursar letras e também falar da onde surgiu a ideia do Redigir. E o Lucas Luvisotti mandou pra gente sobre a formação, sobre a sua formação. Então, se você puder comentar, já que você está falando um pouquinho da sua história, falar um pouquinho da onde veio o seu diploma e como surgiu a ideia do Redigir. Joia, bora. Onde você fez balbúrdia? Onde que eu fiz balbúrdia? Onde você fez balbúrdia? Onde que eu fiz a minha balbúrdia? Minha balbúrdia foi feita na Unesp de Araraquara, né? Eu sou graduada na Unesp de Araraquara. Foi lá que eu fiz minha pós-graduação também em Teoria Crítica da Literatura. Depois me enveredei para a psicopedagogia, né? E agora sou uma estudante de psicanálise. Então eu tenho feito aí todo um... Mas a minha formação foi na Unesp de Araraquara. Foi lá que eu fiz a minha balbúrdia. Eu penso no curso de letras. Quando a gente fala assim, quando é que eu decidi? Parece que você está pensando só lá como você é adulto, lá na sua... Adulto não, você é adolescente, já escolhendo ir para as letras, descobriu, uau, né? Mas essa questão de desde a infância, meu pai comprava livros antes mesmo que eu aprendesse a ler. Né? Então eu lembro dessa paixão pelos livros que aos poucos foi me levando a pensar no curso de letras. Mas, como todo adolescente, eu também fiquei muito intranquila, não sabia para que lado eu ia, eu praticava muito esporte também, pensei em fazer educação física, não sei se vocês sabem dessa minha vibe, mas quase me transformei em professora de educação física, porque eu praticava esporte, eu fazia parte de uma equipe de tênis de mesa, ia para os jogos abertos, jogos regionais, enfim. Pensei em prestar fisioterapia também e ler as letras por conta da minha paixão pela literatura, só por isso. Eu queria estudar algo que me desse muita alegria. E fisioterapia me parecia algo muito diferente também, né? Nossa, que loucura! Fisioterapia ou letras, pareciam coisas muito diferentes. Mas hoje eu entendo. Mas é porque eu gosto de gente. Então, trabalhando na fisioterapia ou com curso de letras, eu ia estar trabalhando de alguma forma com gente. Né? E ajudando essas pessoas a se reabilitarem, seja na escrita, ou seja com o corpo, enfim. Mas fui para as letras nesse sentido, pensando na literatura, e fui para a Unesp. Quando é que eu decidi realmente abrir o curso? Durante muito tempo, assim, em sala de aula, viajando muito, né? Vocês conhecem bem essa vida, né? Então eu viajava e estava em Ribeirão e... Enfim, Ribeirão Preto, Araras, Porto Ferreira, Palmeiras, viajava muito e muitas famílias me procuravam, jovens procuravam porque queriam algo a mais. Só essas 2 aulas ali, a gente queria mais aula com você, aula particular, até que eu decidi realmente abrir um curso para trabalhar fora um pouco dessa pressão só de vestibular. Era um jovem que precisava ser acolhido como é hoje, que precisava ir para um espaço um pouco mais tranquilo de fazer redação, que não fosse aquela aula de redação no meio de tantas outras, que ele parasse o momento da tarde dele para realmente refletir, se especializar, ele se aprofundar. E aí isso foi me motivando. Eu falo que era um projeto de vida. É mais do que um curso de redação, eu pensava num projeto de vida, tanto para mim quanto para os alunos, que eles pudessem ter um espaço de acolhimento, eu acho isso importante, mais um espaço de afeto, e que ele pudesse intensificar os estudos de redação. E aí fiquei durante muito tempo dando aula nas escolas e com o Redigir também, né? Aí aos pouquinhos eu fui saindo das escolas e ficando só com o Redigir por conta do tamanho que ele tomou mesmo, né? Você falou tanto no começo de inspiração, mas aí é minha vez de devolver, né? Porque
O seu curso foi inspiração para o meu. Eu só comecei o biomédico por causa da inspiração e do apoio que você deu para redigir, porque esse acolhimento é a diferença. Você pegar o aluno e dar um ambiente diferente para ele poder trabalhar uma outra característica que não fica essa coisa atropelada no sentido de horário de escola, uma aula de sociologia, uma aula de biologia, uma aula de redação, uma aula de educação física e tal. Não, vamos pegar um ambiente agora mais tranquilo, poucos alunos e tal. A prova dessa tua visão diferenciada é isso. Você viu o que o aluno precisava, você viu o que o aluno podia oferecer, a hora que você ofereceu isso, os resultados vieram. Sim. Esse ponto que eu acho fantástico no jovem. A gente oferta, ele responde. Eu acho que você percebeu isso muito bem com a redação. Você foi dando para ele a chance, mesmo um aluno que tinha um pensamento mais raso, aí você foi dando o repertório, foi discutindo, ele foi escrevendo, ele se transforma. A gente vê o aluno se transformando, por isso que eu gosto de dar aula dos 3 anos de ensino médio. Eu pego lá no primeiro ano, eu lembro do Matheus lá, primeiro dia de aula, na cadeira de rodas, lá com o tornozelo, que não sei o que, Aí você vai ver no terceiro ano, você fala, nossa, olha como eles mudaram. E você vê isso num ano, acho que do registro, você vê muito mais. Você vê, nossa, esse aluno no começo tinha essa, olha como é que ele está escrevendo agora, olha, está em 900 e pouco na redação do Enem. Por isso que eu falo, essa questão mesmo de você ter paixão em ver o outro se desenvolver, né? A gente pode escolher, né? Às vezes, ou competir com os outros, ou você pode escolher dividir com os outros, né? Colaborar, quero dizer. Colaborar com o aluno, colaborar com os outros professores, com outros profissionais que me procuram ali também. E aí eu decidi colaborar. E aí quando você colabora com o jovem, entende que ele, né, ele precisa desse apoio, ele se desenvolve mesmo com grandeza. No espaço da sala de aula também a gente faz isso e ele consegue se desenvolver bastante. Mas quando você conjuga as duas coisas, o espaço realmente ele fica aberto para ele se desenvolver ao máximo e não só para o vestibular. E acontece no vestibular, dá muito certo, gente. Quando a gente fala assim, o redigir, ele é um espaço de afeto. Tanto que eles gostam de ir lá. Você pergunta, e o redigir? Eles falam do café, eles falam da entrada no redigir, eles falam da forma, sabe, como eles entram ali. Eles falam dos profissionais que chegam, né, dessa questão do afeto. Eu falo, é claro que quando a gente está dando aula, muitas vezes a gente faz um papel, né? A gente representa um papel muitas vezes ali. No entanto, fica a nossa verdade marcada. Isso me chama muita atenção quando os meus filhos, numa conversa assim, e aí falando de... Eu sou mãe e professora deles, né? Então fui professora do mais velho e agora do mais novo. E eles falaram isso, nossa, mas você é muito parecido, você é você. Aí ele falou assim, será que o tal professor é assim também? Comentando de alguns professores também fora da sala de aula, porque você, mãe, é muito você em sala de aula, a gente não vê muita diferença. Então, mas quando meu filho fala assim, pai, você não faz essas coisas que você faz aqui em casa em sala de aula, não, né? E faz, né, Michel? Faz também. E eu acho que é esse o grande segredo da gente também conseguir passar o conteúdo pro aluno, né? Porque quando a gente é aquilo que a gente é dentro de casa, acho que os alunos sentem uma identidade, né? Tipo, ele tá sendo verdadeiro e isso traz afeto para a relação e facilita o aprendizado. Trabalhando com você esses anos, Ali, eu vi que muitos alunos, não só os professores aqui, eu e o Michel já fizemos uma declaração aqui para você, né? Mas acho que os alunos também te veem como uma inspiração. E a gente sabe também que o ensino médio nas escolas particulares são dominadas por figuras masculinas. Então, eu não trabalhei em nenhuma escola nesses 10 anos que eu dou aula onde tivesse mais mulheres do que homens. E você, sendo uma mulher super potente, sendo inspiração para muitos alunos, qual foi sua experiência com tantos homens? Se você sofreu com isso, se tirou algum aprendizado disso tudo, que você pudesse compartilhar essa experiência com outras meninas, por exemplo, que têm a ideia de ser professora, mas às vezes não se veem representadas na frente das salas de aula do país, do estado, ou da nossa própria região aqui. Então conta um pouquinho da sua experiência com as figuras masculinas do tipo Michel. Certo. E o cara... Peraí, a Lê te deu aula, não, né? Não. Ela é jovem, Michel. Eu sou jovem, entendeu? Ela é jovem, Michel. Ela é jovem. Quem me deu aula aqui, né? Mas olha, é uma questão muito interessante, porque no ensino médio, sobretudo no cursinho, você tem um domínio
masculino, tem muitos homens. E hoje eu vejo que tem mais meninas do que quando eu comecei. Eu tive alguns enfrentamentos. Primeiro, quando eu comecei e fui pro cursinho, fui pra sala de aula, ensino médio, sempre meio a adolescência, eram muitos, era um grupo só de homens, eu era a única mulher do grupo, e eu era muito novinha, então eu tinha 20 e poucos anos, e tinha uma cara de 15, entendeu? Então eu cheguei, era sempre muito pequenininha, sempre muito miudinha. Então entrar na sala de aula num primeiro momento, eu nunca senti, pra te falar a verdade, um preconceito vindo explicitamente, diretamente dos homens com quem eu trabalhasse. Eu sempre gostei muito de trabalhar com os homens. E eles sempre me apoiaram nesse sentido. Eu não tive esse sofrimento com os colegas de trabalho. Eu tinha com o aluno. De eu entrar na sala de aula, alunos e alunas, não só os meninos, mas de olhar com aquela desconfiança. Então, sempre o início, sempre a minha entrada na sala de aula era com um olhar de desconfiança. De uns últimos anos pra cá, como muita gente já me conhece, isso já se desfez. Mas no início de carreira, era muito difícil você entrar muito jovem, em sala de aula, e se deparar com alguns comentários machistas, misóginos, com cunho assim, de sexualidade. Isso incomodava bastante e eu tinha que tomar muitos cuidados, né? Inclusive com a forma de me vestir. Para o aluno me ver como uma professora, né? E me respeitar enquanto professora, assim como respeitava os homens que entravam ali. Mas isso era desfeito com uma aula bem dada. Nos últimos anos isso eu tenho visto se desfazer, tem mais mulheres em cursinho, mas ainda é um ambiente dominado pelos homens, e que o fato de hoje eu seja uma professora mais conhecida, eu já não enfrento tanto. Eu acho que o que a Lê mais sofreu não foi com os alunos. A Lê sofreu com as besteiras que a gente falava. Porque você imagina um ano, eu lembro até hoje disso, que a sala dos professores era eu, Valverde, Marcelo Frederici, Fabiane e Beiço. E a Lê. E eu. Assim, eu pensava assim, a Lê vai sair daqui e falava, não volto mais. Porque quando a gente falava besteira de futebol, ela dava graças a Deus. Falava, pelo menos eles estão falando agora uma coisa plausível. Bom, olha, a gente tá querendo inaugurar um momento aqui. Ai, meu Deus, que é um pinga-fogo, que seria um montão de perguntas rápidas, que você tem alguns segundos ou milésimos de segundos pra pensar e responder pra gente conseguir te conhecer um pouco melhor. Ai, tá? Medo. Então, eu e o Michel aqui, a gente discutiu um pouquinho antes. Se vira nos 30. Exato. Um intelectual. Zygmunt Bauman. Ganhei. Paga. Ganhei. Um livro, Ale. Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. Uma banda. Beatles. Ah, boa, Ale. Um curso que faria se não fosse professora. Psicanálise, psicologia. Um medo. Um medo de faltar para os meus filhos. Um sonho. De ver o meu país com menos injustiça social. O que os alunos representam pra você? Afeto. O tema do Enem 2022. Tô brincando. A gente vai ter que fazer aquela pergunta agora pra fechar a terapia, né? Você é feliz com o que você faz? Você é feliz com a sua profissão? Você se encontrou? Eu sou muito feliz na minha profissão, assim, me encontrei e gosto muito. Como eu falei, uma das minhas grandes paixões é pisar o chão da sala de aula. Gostaria que o professor hoje fosse mais, claro, né, mais valorizado para a gente poder estar mais feliz ainda nessa profissão. Mas eu sou uma privilegiada, eu sei que é um caminho difícil, muitos professores sofrem muito nesse país, mas nós somos privilegiados, né, de trabalhar em espaços assim, de excelência, e isso nos torna mais felizes, né? Estamos aqui no Colégio Avicena, curso Redigir, então estar nesses espaços de excelência nos ajudam a fazer da nossa profissão uma profissão que nos traz esse prazer e essa alegria, né? Vou reproduzir aqui duas últimas perguntas da minha parte, mas sendo voz de duas alunas, né? Uma é a Maria Eduarda, que eu já fiz uma pergunta dela sobre repertório, e ela, eu acho que é uma boa pergunta pra gente ir encaminhando o fim. Mas eu vou reproduzir primeiro uma pergunta da Manu Preto, que ela faz assim, ela pergunta assim, como ela faz pra ser tão perfeita? Ai, meu Deus! Não! Ai, Manu, que linda. Às vezes eles brincam de perfeita. E
E aceitar as imperfeições, acho que é o caminho. É libertador, diria, Manu. Aceitar as imperfeições que a gente tem. Boa. E qual o segredo de uma boa redação? Segredo de uma boa redação. Não ficar desesperado tentando acertar tema, que esse é o pior caminho que você tem a fazer, ficar tentando acertar tema, que isso só vai te fazer atraso de vida. É estrutura, é repertório e é prática. E submeter seu texto à correção especializada, de professores especialistas que fazem parte de banca, que conhecem bem a banca de vestibular. Esse é o segredo, é sistematizar o estudo. Estrutura, repertório, prática e correção. Eu gostaria de saber da Lê se tem algum momento em sala de aula assim, que marcou ela bastante e que ela lembra até hoje. Alguma coisa especial, assim. São muitos momentos, e cada turma é uma turma, assim, especial que deixam marcas, né? E vou falar da sua turma, então, né? De um momento que foi muito marcante, dessa turma que a gente acompanhou, nós 3 aqui acompanhamos desde o primeiro ano, uma turma que foi nos cativando durante muito tempo, e foi muito marcante, não dá para deixar de lembrar do dia que vocês me convidaram para ser professora homenageada e a forma como vocês fizeram isso. Mas aquele momento de vocês trazerem aquela música, de darem o livro da Simone de Beauvoir, que foi a coisa mais linda, colocando a música para falar, para fazer esse convite tão especial de uma turma que a gente considera tão especial e que fez história no colégio, foi um momento para toda a vida. Que eu cantei para vocês, a música que a gente considera que é nossa, né? Acho que a gente podia terminar cantando essa música, pode ser? Para acabar? Eu ia falar do privilégio que a gente tem de... Eu vou cantar essa música que tem muito a ver com o nosso sentimento de professor, né? E um sentimento que ficou muito forte entre mim, né, e a turma do Matheus, que essa música diz que são os nossos versos. A gente se sente junto com eles, muitas vezes, né? Bem mais que o tempo que nós perdemos, ficou pra trás também o que nos juntou. Ainda lembro que eu estava lendo só pra saber o que você achou dos versos que eu fiz e ainda espero resposta. Desfaz o vento, o que é por dentro, nesse lugar que ninguém mais pisou. Você está vendo o que está acontecendo? Nesse caderno sei que ainda estão os versos seus, tão meus, que peço nos versos meus, tão seus, que esperem que os aceite em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante, sem mais. Eu fico onde estou, prefiro continuar distante. Um trechinho. Sensacional, sensacional. Eu acho que é isso, né? Os versos seus tão meus, né? Que peço nos versos meus, tão seus, né? Que esperem que os aceite em paz. É isso que nós queremos como professores, né? Que esses jovens aceitem em paz esses versos que nós construímos juntos e vamos seguindo, né? Nós, como professores, evoluímos nessa conjugação de versos. É tudo isso. Gente, muito obrigada. Que maravilha estar aqui. Estou muito feliz, honrada e até envaidecida, eu diria. A gente quer agradecer a sua presença. Obrigado mesmo, obrigado. Foi mais do que uma honra. Foi fantástico, não sei nem o que dizer. Muito obrigado pelas experiências que você compartilhou, pelas histórias, pelo exemplo e não tem nem o que falar do profissional que você é, que essa inspiração que você deu para essa molecada e vai continuar dando por muito tempo, Deus permita. Muito obrigado. Michel, que papo delicioso, foi muito bom. Obrigado. Mais uma experiência boa. Obrigada. Boa, obrigado, Alê. Foi muito bom conversar com você mais uma vez. Espero que não seja a última, que a gente possa se encontrar mais vezes aqui também. E acho que os nossos alunos são os maiores ganhadores de tudo isso por ter vivido experiências ótimas dentro da sala de aula com você. E por você ter proporcionado pra gente, como professor também, o convívio e o debate de boas ideias que a gente fez. Então, fica aqui meu abraço pra você. E que você é uma inspiração, volto a dizer, pra mim, tá?
É isso. Cláudio, que delícia ouvir isso. Muito obrigada, viu? E sempre, todos os professores são sempre inspiração, né? A gente tem um olhar para todos e a gente vai caminhando, né? Vamos nos encontrar muito ainda em sala de aula, né? E aqui. Agradecer vocês três por estar aqui comigo nesse bate-papo. Vocês três são professores que são inspirações para mim e para muitos outros alunos. A Lê, como entrevistada, disse coisas lindas hoje. Eu também quero agradecer por esse momento, por essa experiência. E foi um grande episódio esse. Maravilha! Primeiro Avicast fazendo história! Parabéns para vocês dois, que iniciativa linda! Parabéns, Avicena, parabéns, Avicast. Isso aí. É isso aí, obrigado, galera, valeu! Tamo de volta no próximo episódio, mais pra frente. Um abração, espero que vocês tenham gostado. Deixa opinião, deixa o like, curte. É isso mesmo que tem que falar, né? É tudo isso aí que vocês sabem. Inscreve no canal, aperta o sininho. Não, não é apertar o sininho. Beleza, valeu, galera.